Eu não nasci pra ser CLT. E talvez você não. Ai, adoro. Vamos ver aqui. Eu não nasci para ser CLT e desde muito nova eu já tinha percebido isso. Só que quando a gente é novo, a gente acha que a gente precisa fazer o que as pessoas fazem, o que todo mundo faz e o que a sua família fala que você tem que fazer. Hoje eu quero compartilhar com vocês os sinais de que desde o princípio eu já sabia que CLT não era pra mim e talvez a CLT não seja pra você também. Eu acredito que tem a gente que adapte fácil a alguns sistemas e eu acredito que tem a gente que não. Então, assim como qualquer vídeo que eu fale aqui no meu canal sobre você ter autonomia de se investigar e decidir por si mesmo o que você quer da sua vida, fica mais fácil de você entender que caminho seguir. E eu penso assim, gente, nenhum caminho é fácil. Empreender não é fácil, trabalhar pra você por conta própria não é fácil, mas ser CLT também não é fácil. Tem gente que fala sobre, a CLT é mais seguro. Mais seguro como? Tipo, o dono, né, que é o dono da empresa, ele pode falir a qualquer momento e se ele falir, você também cai. Então, assim, eu acho que Já vou dar minha opinião no início do vídeo, antes que ela traga os seus argumentos aqui, ó. Empreender no Brasil é extremamente difícil. O que, na verdade, as pessoas têm muita dificuldade de seguir ordem. As pessoas têm dificuldade de ter outra pessoa mandando nela. Pra mim, é inconcebível ficar recebendo ordens. Eu não gosto, eu sou insubordinado. Só que, cara, empreender não é fácil. O que a galera acha? Que tipo assim, vou abrir uma empresa, vou ganhar dinheiro e vai ser tudo mil maravilhas. Não é assim, brother. Eu já estive dos dois lados da moeda. Como CLT e como um empreendedor de alguém de abrir um CNPJ e fazer algo para ganhar dinheiro. Ser CLT é muito mais fácil. E você entender qual é a fase de vida que você tá e o que você quer pro futuro, isso vai te dar um norte. Se tiver uma visão de mundo diferente, comenta aqui. existem prós e contras sobre tudo, e você precisa ver o que vale mais a pena pra você. Eu sempre gostei de ser livre, eu sempre gostei de poder ser eu, de poder me expressar. E às vezes quando você tá dentro de uma empresa, isso não é possível, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas me falando, né? Como eu posso ser eu mesma dentro do mundo corporativo? E a gente sabe que no mundo corporativo, você ser você mesma às vezes custa caro. E às vezes pra você subir, você precisa fingir, você precisa ser falso, você precisa puxar saco. E isso eu tô falando assim do que eu vejo ao meu redor, do que eu escuto e do que eu já presenciei quando eu trabalhei nesses lugares. Então existem Do modo geral. E aí eu te digo mais, vamos supor que você é um empreendedor, você tem uma loja. E aí você tem um pensamento político mais à direita. Tô dando um exemplo aqui extremamente idiota, mas que acontece, tá? Aí chega um cara lá que tem um pensamento totalmente diferente do seu, tá com uma camisa lá, Lula livre. Tu vai chegar pro cara, tu sendo um bolsonarista ou alguém de direita, tira essa merda, não entra na minha loja. Claro que não. Claro que não, tu vai vender para ele porque o que é mais importante não é o que tu pensa, mas é tu vender e tu fazer o fluxo de caixa da tua loja. Essa é a maior hipocrisia das pessoas. É por isso que eu fico puto com esse tipo de vídeo, de pessoa que acha o seguinte: não, porque eu empreendo eu posso ser eu mesmo. Claro que não. Um exemplo, tu acha que ser gay é errado? Um pensamento teu. Aí entra um gay lá na tua loja. Tu vai deixar de vender para ele porque ele é gay? Não vai. Eu não. Meu amigo, eu duvido. E eu lido com empreendedores, empresários todos os dias. Os interesses comerciais vão falar mais alto do que você, daquilo que você pensa, do que eu ser eu mesmo. Meu ovo, você finge no trabalho, você finge pro seu cliente. A vida é assim. Eu não tô falando que as pessoas vivem de fingimento, mas em algum momento a gente vai deixar de expressar a nossa opinião pela nossa saúde financeira. Isso é um fato, cara. Nossa, eu fiquei com isso aqui. Eu fiquei puto com sim, isso. provavelmente lugares onde você tem um pouco mais de liberdade, mas a gente sabe que existem regras bem rígidas, né, dentro da CLT que muita gente não consegue conviver. Eu fui uma delas. Então, assim, só para dar uma ideia para vocês de como foi a minha vida, né, na CLT, eu trabalhei como CLT dos 17 até os 21 anos, de carteira assinada. Eu nunca fiquei mais de um ano em nenhum trabalho. Porra. E eu vou explicar o porquê. Mas foi dos 17 até os 21. Depois, aos 21 anos, eu já estava trabalhando na área de estética, então eu comecei a trabalhar como PJ. Trabalhei dos 21 até os 27 como PJ. Fui para Nova Zelândia. Na Nova Zelândia eu voltei a trabalhar como CLT, porque lá eu precisava de um visto, então eu precisava ser registrada por uma empresa. Foi os piores 4 anos da minha vida em relação ao profissional, porque foi péssimo. Acabou com a minha saúde mental, foi assim, horrível. E depois daquilo, eu decidi que eu nunca mais iria trabalhar CLT na minha vida. Então, atualmente eu trabalho como PJ, eu já tenho uma renda online, né? Já ganho com os conteúdos que eu faço online e trabalho meio período para uma pessoa como PJ, na minha área de estética.
Então essa é a minha vida atual, já fazem 3 anos. A galera acha o seguinte, eu tenho... Você percebe que o teu do vídeo não é sobre a CLT? O problema nunca foi a CLT, se bem que ela é um problema assim, do ponto de vista econômico do país, ela é um problema. Mas eu digo assim, a pessoa ela é um profissional liberal. Nesse caso aqui, ela é uma profissional liberal. Ela presta serviço. Ela está refém, de todas as formas, daquele cliente, daquela pessoa que ela gera. Ela falou que ganha dinheiro com conteúdo, que provavelmente é com esse canal, e ela presta serviço para uma pessoa. Se amanhã o cara fala assim, não, você você não vai mais fazer o serviço comigo. Ela vai precisar ir correr atrás de outro. Não tem uma previsibilidade. É diferente quando você tem uma empresa estruturada, você tem uma marca consolidada, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas acham o seguinte, virei MEI, abri o MEI e virei empresário. Porra, pelo amor de Deus, você tem que ser muito burro para pensar dessa forma. Abri um MEI, sou o CEO de MEI. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui é minha impressão de bate-pronto do que eu tô ouvindo ela falar e como ela tá se expressando. O vídeo vai continuar, ela vai argumentar e falar mais sobre as suas experiências, mas de cara eu já quis trazer o que eu penso pra vocês, porque eu acho um pensamento tão vago, tão tipo assim, cara, não nasci pra ser CLT, aí eu abri um MEI para esse serviço pra pessoa. Nossa, tu é foda, né? Que eu tô fazendo isso. O primeiro sinal de que a CLT não era pra mim é que eu sempre tive muita dificuldade em lidar com chefe babaca. Eu não tenho dificuldade em lidar com pessoas que tenham bom senso, claro, né, e que sejam respeitosas. Eu posso parecer, né, a minha personalidade pode parecer uma personalidade difícil, mas eu sou muito na minha. É muito difícil. É muito bom ver uma pessoa problemática tentando se explicar, né? Tipo assim, claramente ela é uma pessoa problemática e ela tá tentando se explicar. Tipo assim, eu pareço ser difícil, mas eu não sou difícil. Cara, adaptabilidade é algo que você precisa ter na sua vida, cara, na sua vida, seja você empresário, seja você CLT, seja você herdeiro, se você não for uma pessoa adaptável, que se molda ao ambiente, ou que sabe transitar no meio das pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. O nome disso é falta de humildade, na minha visão. Eu ficar enchendo o saco das pessoas é muito difícil. Eu prestar atenção nas pessoas. Eu sou muito egoísta quando se trata do meu tempo e da minha vida. Eu passo muito mais tempo pensando em mim, nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha vida, do que pensando nos outros. Então é muito difícil eu ficar enchendo o saco, entendeu? Só que eu não gosto que encham o meu saco. E aí é o que eu falo. Eu não mexo com ninguém, então eu acho um absurdo quando alguém mexe comigo. Como profissional, eu sempre fui super pontual, eu sempre fui super responsável. Isso foi meu pai que me passou, porque meu pai, assim, a ética de trabalho do meu pai é impecável. Coisa de tipo, se tá doente, ele vai trabalhar. Então eu aprendi isso com ele. E pra não dar motivos, né? Porque eu sempre penso assim, você já ser o funcionário já te coloca numa posição de vulnerabilidade. Se você dá motivos, aí é pior ainda. Então eu sempre tentei não dar motivos. Então eu sempre fui muito pontual, sempre trabalhei direito, sempre segui as regras do que foi acordado né, nos contratos e tal. Só que eu nunca gostei de gente pisando em mim, me humilhando e abusando da minha boa vontade, sabe? Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida de profissional, né, de trabalhadora, é que bons profissionais, geralmente eles são punidos com mais trabalho. Não é que você ser bom, você fazer tudo direitinho, você se esforçar, você vai ganhar uma promoção. E aí você tem que aprender a dar o galo, tá? Você tem que aprender a trabalhar. Eu vou lançar um curso, como ser um CLT de destaque. Mas falando sério, cara, você é alguém que se destaca, você tem que saber jogar o jogo também. Tem gente que, pô, quer mudar o mundo, é aquele cara que fica dando ideia, toda hora ideia, e não sei o que, quer inovar, e quer se mostrar extremamente produtivo. Você vai ser recompensado sim. Ela falou algo certo, com mais trabalho. Você precisa fazer o seu. Faça o seu trabalho. Agregue um valor ali uma vez ou outra, mas não seja aquele cara que quer toda hora chamar atenção, porque você vai botar um alvo gigante na sua costa e você vai ser premiado com mais trabalho. Geralmente quem ganha promoção são os puxa-saco, os conhecidos de chefe. Geralmente é assim que acontece, entendeu? Eu sempre fui boa funcionária e nunca ganhei nada com isso. E aí a galera que pisava na bola, a torta e a direito, nada acontecia com eles. Eu até me arrependo um pouco de ter sido tão boa funcionária, sabe? Então eu sempre tive muita dificuldade em lidar com gerentes, supervisores, porque eu não consigo ficar quieta. Sabe aquela frase, calado você vence? Eu não venço porque eu não fico quieta. Não consigo ficar quieta. E teve uma fase da minha vida que eu tava tão reativa que eu comprava a briga dos outros, entendeu? Tipo, eu via o gerente esculachando uma pessoa, a pessoa não conseguia se defender, eu entrava no meio da briga. E, inclusive, isso foi tema de terapia, né? Tive que falar com a minha terapeuta sobre isso, porque realmente eu tava um pouco fora do controle. Mas é porque eu não aguentava ver tanta injustiça, sabe? Não aguentava ver uma pessoa só porque ela é gerente, Depois eu só quero porque ela só é ler os supervisora, querer pisar comentários. nos outros assim do nada, sem a pessoa ter feito nada. Então, acho que o primeiro sinal que você não nasceu pra CLT é que você tem dificuldade em lidar com o chefe, entendeu?
Se você é do tipo que não consegue ficar quieto, baixar a cabeça e falar sim, senhor, pros outros, dificilmente você vai ser um bom encaixe na CLT. Porque a CLT é isso, a CLT é você, eles falam, você cala a boca e faz do jeito que eles estão falando, entendeu? Engole seco. Ou então tu põe o pau na mesa e tu mostra que a forma que tu faz é a melhor. Eu já fiz isso. Na sua frente, vou até abrir a câmera aqui, ó. Na sua frente tá alguém que, em algum momento da sua trajetória profissional, peitou o seu chefe. Mas eu peitei com resultado. Eu falei assim, seguinte, eu vou fazer isso da minha forma e vai dar certo. E deu certo. E foi melhor. Cara, quando você é uma pessoa boa, quando você é uma pessoa que sabe o que tá fazendo, independente de qualquer lugar, você é CLT, você é empreendedor, você é o cacete. Se você sabe o que você tá fazendo, você tem que botar o pau na mesa. E a expressão botar o pau na mesa é o seguinte: é bater no peito e falar assim, eu vou fazer e vai dar certo. Agora, se você não tem a capacidade, você vai ficar refém pra sempre das pessoas falando como você tem que fazer as coisas. Você vai ser um pau mandado, independente de você, reforço, independente de você ser CLT, PJ, CEO de MEI, vendedor na rua, você vai ser refém das pessoas se você não souber se impor e mostrar que você tem sua qualidade. Eu não nasci pra isso, não nasci. Não acho que Deus me colocou aqui nesse mundo pra isso. Então, desde nova, eu arrumava encrenca com os chefes, já fui mandada embora, já escutei gente falando, só não manda ela embora porque ela é boa demais, ela trabalha bem demais, porque caso contrário eu teria mandado ela embora por causa da personalidade dela. E é isso. Geralmente eles não gostam de mim, mas o bom, que pelo menos a galera que era mais esperta, sempre me respeitava, porque pelo menos o resultado eu sempre trouxe. E é o que eu falo. Eu já falei isso algumas vezes no meu Instagram pra galera que me manda mensagem falando sobre amigo de trabalho, né? Eu nunca, gente, fui pra trabalho pra fazer amizade. Eu realmente fiz algumas boas amizades nos trabalhos que eu tive, só que foram naturais. Não foi nada que eu fui pensando, não, porque eu sou muito específica nas coisas que eu vou fazer. Se eu vou pro trabalho é pra ganhar dinheiro pra pagar minhas contas. Eu não tô indo lá pra fazer amigo. Nunca fui com esse intuito de, as pessoas têm que gostar de mim. Eu tô cagando e andando se os outros gostam de mim. Como profissional, se eu tô entregando o que eu deveria entregar e tô respeitando todo mundo e a galera me respeita, é isso, ponto final. Eu quero meu salário no final do mês, pagar minhas contas, é isso, não quero papo. Uma coisa que me irrita, né, nesse mundo da CLT e do corporativo, é essa coisa de networking, né? Porque pra você crescer na vida, você tem que fazer networking. Se eu fosse depender de network, eu tava... Porque eu não tenho paciência, entendeu? Puxar saquinho dos outros pra subir. Não tenho paciência, dá comigo. Então, assim, eu prefiro me garantir comigo mesma. Eu mesma me faço crescer. Se for pra depender de gente, assim, por isso que o corporativo nunca daria certo pra mim, porque aí eu dependo dos outros pra crescer, né? Puxar saco não é. Mano, claramente essa pessoa. Eu não conheço ela e é muito difícil, cara. Vamos lá, eu quero que você entenda aqui um pouco o que eu tô fazendo. Ao mesmo tempo que eu preciso render aqui, tá, um comentário, fazer uma graça, ou até mesmo falar mal pra gerar um engajamento, alguma coisa, é muito difícil você expressar opiniões sobre uma pessoa que você não conhece. Ponto. Mas é claramente, ela tá expondo claramente que a personalidade dela é uma personalidade difícil. Ela é uma pessoa difícil de lidar. E ela atribui esse comportamento para a visão de mundo dela. Ela é uma pessoa insubordinada, é uma pessoa que não consegue se adaptar aos locais. Cara, network não tem nada a ver com puxa-saco. Eu acho que onde ela aprendeu, onde ela viu isso, foi um ambiente extremamente tóxico que moldou o caráter dela e a percepção dela sobre o que é network, sobre o que é crescer na vida e fazer bons relacionamentos. Network, minha filha, é o seguinte: é você ter contatos no seu WhatsApp ou conhecer pessoas que possam te impulsionar ou que possam te ajudar a resolver um problema e isso ser mútuo. É alguém ligar aqui pra você, como é seu nome? Ah, fala com a Bárbara que ela resolve. A Bárbara consegue te ajudar nisso. Quando você vive o mundo na sua bolha, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não gosto de gente, blá 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 blá, cara, você vira uma ilha. E você concorda comigo que para você ganhar dinheiro, você precisa se conectar a pessoas, você precisa ser bem relacionado, você precisa transitar no meio das pessoas? Cara, essa visão de mundo, na minha cabeça, não faz sentido. Uma pessoa ser fechada no mundo dela e achar que só ela tá certa, tá todo mundo errado e que a galera tá na manada. E de fato, existem empregos horríveis, chefes autoritários, empresas abusivas. Cara, existe tudo, mas existe um lado bom também. Não dá pra gente falar que, tipo, tudo é ruim, tudo é uma merda. Eu acredito que em alguma coisa, alguma lição ela aprendeu nesses empregos. Não é possível. Alguma coisa ela tem que ter tirado uma lição. Se ela não tirou nenhuma lição,
Claramente o problema é ela. Porque eu vou te falar, eu já tive empregos assim extremamente ruins. Cara, muito ruim, salário baixo, humilhação, mas alguma coisa eu aprendi lá. E ela falar que não aprendeu nada, que tudo não, que não presta, então, porra, bicho, ela tá maluca, essa mulher aqui. Não é minha praia, então nunca daria certo pra mim. Esse é o primeiro sinal. Se você tem dificuldade com isso, pode ter certeza que é melhor você começar a pensar num plano B, porque assim, como eu disse, comecei a trabalhar como PJ aos 21. Mas eu conheço muita gente que chega nos 30 e também tá de saco cheio de ter que ficar seguindo ordem dos outros, ficar sendo humilhado pelos outros, entendeu? Não vale a pena não. Segundo sinal é não gostar de rotina, né? Eu nunca gostei de rotina. Eu sempre trabalhei, os trabalhos que eu mais gostava de fazer são trabalhos que os dias são aleatórios e eu trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho feriado se precisar, nunca tive problemas com isso. O meu problema é ser obrigada a trabalhar num horário fixo, tipo, segunda a sexta. Os piores trabalhos que eu já tive foi na parte administrativa, segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde, das 9 às 6 da tarde. Os piores trabalhos que eu já tive. Era tedioso, eu odiava ter que cumprir esses horários de bosta, que eu não entendo nada, tipo, por que eu tenho que trabalhar 40 horas por semana? Às vezes não tinha nada pra fazer, eu tinha que ficar lá sem fazer nada só pra cumprir o horário. E não faz sentido pra mim. Eu prefiro trabalhar com volume de entrega, sabe assim? Tipo, você tem isso pra entregar, entrega esse negócio pra mim. Ponto final. Não importa se você vai fazer de domingo de madrugada, se você vai fazer sábado de manhã, o importante é você entregar Isso daí eu o seu concordo. compromisso. E é isso. Hoje, atualmente, eu trabalho 4 dias na semana, trabalho de quarta a sábado, mas os meus dias são flexíveis, eu posso mudar a qualquer momento, às vezes eu altero os meus dias. As minhas férias, quem decide sou eu estou de férias no Brasil por 2 meses. Em 2023 eu saí de férias por 3 meses. O meu objetivo no futuro é 4 meses, 5 meses, 6 meses. Um dia eu ainda quero poder parar de trabalhar por 1 ano. E assim por diante, entendeu? Eu não gosto. Rotina, não é comigo, esse negócio de 40. Eu sempre ficava pensando, por que a gente tem que trabalhar 5 e folgar 2? Não é injusto? Vocês não acham injusto? Tinha que ser pelo menos 4 e 3, né? Pra bater um pouco mais. Porque, ó, eu folgo 3 dias, né? Tudo bem que agora eu tô trabalhando nos meus projetos pessoais. Mas é muito melhor ter 3 dias fora de trabalho do que 2. 2 não dá pra nada. Então eu nunca gostei dessa coisa inflexível, sabe? Eu já trabalhei 6 dias, 7 dias direto, já trabalhei 30 dias direto, mas porque eu queria. Era do meu interesse, eu queria. E não porque alguém tava mandando em mim e me fazendo de escrava, sabe? Então, se você não gosta de rotina, outro sinal que talvez você não tenha nascido pra ser CLT. Um terceiro sinal que pegava muito pra mim, que começou a pegar uns anos atrás, foi fazer dinheiro, né? Eu tava me sentindo desmotivada por não ver propósito no que eu tava fazendo. Sabe quando você faz algo tão no automático, só pelo dinheiro? E chegou um momento que eu comecei a questionar, falava, mas o que eu tô fazendo da minha vida? Pra que é isso? Tipo, qual que é o propósito disso? Ah, é pra trabalhar, pra pagar suas contas. E, tipo, eu não tava vendo mais sentido, assim, o dinheiro entrava e eu ficava, tipo... Eu troco meu nome. Ela nunca ganhou 10 mil, 20 mil, 15 mil reais. E ficou nessa crise assim, pessoal, eu vou falar uma coisa pra você. Só existe crise existencial e só fica pensando nisso quem ganha pouco. Novamente eu vou falar, porque é causa, é experiência. Eu tô vivendo isso na prática. Tem gente, eu vou falar de empreendedor, tá? Empreendedor barra empresário. Eu vou falar empresário, porque já tem uma estrutura montada, CNPJ, que a pessoa, ela não conhece tanto daquele ramo, não gosta muito daquilo, mas ela faz porque dá dinheiro pra ela. Não tem um propósito. Eu vou te dar um exemplo. Conheço um empresário que ele tem uma rede de restaurantes. Ele não sabe nem cozinhar. O cara tem uma rede de restaurante e não gosta de cozinhar. Provavelmente ele nem gosta da rotina de um restaurante. Será? Não, sem putaria. Aqui, ó. Olhando nos seus olhos. Você acha que ele fica pensando no propósito? Ai, qual o propósito do meu restaurante? Ai, o que é o propósito? Mano, ele não quer saber do propósito. Ele quer saber de comer bem, se vestir bem, viajar, curtir a vida dele. E o negócio dele é uma ferramenta pra isso. Só fica pensando em negócio de propósito. Ai, qual o propósito? O cara que ganha salário mínimo, 2, 3, faz um trabalho merda, aí ele fica pensando em propósito. Não, cara, você ganha dinheiro de verdade, é o seguinte, é o dinheiro, o que esse dinheiro proporciona para as pessoas que estão ao meu redor e para mim, depois vem um propósito. Só que, devido à internet, todas essas questões, as pessoas têm botado um porquê das coisas. Ah, por que tal coisa? O princípio do capitalismo é o lucro. É você prestar serviços e vender coisas para obter lucro. As pessoas fazem isso porque dá dinheiro, porque é rentável monetariamente. Por causa de um propósito. Cara, na verdade, eu só vou acreditar em propósito pessoas que não ganham dinheiro com alguma coisa. Que elas não monetizam aquilo que elas fazem. Se essas pessoas, elas fazem o que fazem de graça, aí sim tem um propósito. Mas tudo que envolva dinheiro, não tem propósito. Não existe propósito em dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Propósito é propósito. E eu te dou um exemplo.
Você abre uma casa de repouso para cuidar de drogados, para cuidar de moradores de rua. Isso dá dinheiro? Tem mercado para isso? Pensando assim, vão abrir 25 mil franquias pelo Brasil de casa de mendigo. Quem é que vai bancar? Quem vai pagar isso? Pessoas que fazem isso, por exemplo, elas fazem isso por propósito, porque não dá dinheiro. Entendeu? O racional do meu comentário aqui só fica com essa merda de propósito quem não ganha dinheiro de verdade. Fica querendo encontrar um motivo. Pelo amor de Deus. Tem um propósito, sabe? É um trabalho automático pra pagar as contas. Acho que chegou um ponto na minha vida em que eu não quero mais só fazer trabalhos assim, sabe? Eu não quero só trabalhar pra pagar a conta. Chega uma hora que a sua alma pensa, eu quero fazer uma coisa com mais propósito, uma coisa mais interessante, que nem isso que eu tô fazendo aqui na internet com vocês. Eu gosto muito da troca que a gente tem aqui, sabe? Vocês me agradecem muito pelos vídeos, mas eu também sou muito grata por vocês, porque vocês me ensinam bastante nos comentários. Os haters me ensinam a ter autocontrole da minha raiva, entendeu? Às vezes eu fico com raiva, aí já quero responder, aí mas eu me seguro, respiro 5 segundos e tal. Então tudo aqui, assim, me ajuda muito a me desenvolver também. Então, eu pretendo realmente focar em criar coisas. Eu quero criar coisas. Eu não quero mais ser mais uma peça numa máquina de criação de outra pessoa. Eu não quero trabalhar no sonho de outra pessoa. Eu quero criar os meus sonhos e trabalhar nos meus sonhos, sabe? Então eu quero sim fazer coisas com mais propósito. Ter uma profissão que me traga mais preenchimento, assim, nesse sentido. Outro sinal de que você não nasceu pra CLT é que você gosta de liberdade, como eu já comentei aqui. Liberdade. Eu não sei em que ramo ela trabalha. Ela falou que trabalha com estética. De verdade, para pra pensar comigo. Você vai fazer uma sobrancelha aqui de rena. Qual o propósito daquilo? Não, eu tô fazendo a sobrancelha de rena porque desde criança a minha família me ensinou que, poxa, você vai levantar a autoestima das pessoas, elas vão ficar mais felizes. Cara, isso é um mercado extremamente lucrativo no Brasil. Estética, moda, beleza, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua aparência. Se ela tá fazendo isso é porque dá dinheiro, não é pelo causa do propósito. Não existe propósito nessa merda, cara. Sabe o que deveria ser um propósito de vida de todo mundo? É cada um de nós nos tornarmos pessoas melhores no nosso entorno. Só que o problema das pessoas é que elas querem mudar o mundo, mas elas não conseguem mudar a si mesmo. Elas não conseguem agregar valor para dentro da sua casa. Pô, é muito fácil. Meu amigo, se tem um lugar que é fácil eu ser uma pessoa do bem e boa, é na rua. Ninguém me conhece, ninguém sabe como eu sou. Mas é difícil dentro da sua casa, com a tua mulher, com o teu filho, você ser uma pessoa do bem, você ser uma pessoa mais calma, ser mais compreensivo. Entendeu? Então, propósito, na minha visão, é isso. É você ser uma pessoa boa e melhorar o seu entorno, tratar as pessoas bem, ser uma pessoa mais solícita, mais humana. Mas não, mano, hoje em dia é cada um por si, Deus por todos, né? É todo mundo querendo botar no rabo do outro, ninguém tá nem aí pra ninguém. Essa é a realidade do mundo. E a gente precisa se adaptar a isso. Infelizmente, cara. Pra mim é a palavra que me representa. Não gosto nada me prendendo, não gosto nada me limitando, não gosto, entendeu? Me deixe. Eu quero ter a liberdade de ir e vir, de falar, de poder... Eu já sofri muita retaliação por ser quem eu sou, por falar as coisas que eu falo em trabalho, entendeu? E eu sempre... Vocês veem que eu tento ter bom senso, sabe? Eu não falo as coisas pra atacar ninguém, eu não falo as coisas pra tirar sarro de ninguém. Só que eu também não gosto de mentir, eu não gosto de abrir minha boca pra falar uma coisa que eu não tô pensando. E às vezes falar o que você pensa te custa caro nesses ambientes, né? Então, eu nunca gostei de estar nesses lugares exatamente por isso, porque eu sempre me senti censurada. E um outro sinal, gente, é se você se sente limitado financeiramente e criativamente. O CLT sempre tem um teto, né? Por mais que tenha CLTs que ganham bem. Eu lembro que eu tinha um cliente que ele era CLT e depois ele abriu a empresa dele e aí ele falou pra mim, né? Que é muito difícil você enriquecer sendo CLT. Você pode até ter uma vida boa, uma vida confortável, você não vai enriquecer, rico, milionário. Você não vai ficar rico. É muito difícil, porque geralmente só o dono se torna, né? Quando um negócio vai pra frente. E eu acho que uma coisa da CLT que sempre me irritou era esse teto, sabe? Tipo, o máximo de dinheiro que eu conseguia fazer como CLT era aqui. E hoje em dia, trabalhando pra mim, o céu é o limite. Tudo pode acontecer. Então, ao mesmo tempo que, às vezes, quando você é CLT, você pensa, eu tenho um salário fixo e tal, não posso abrir mão. Você não sabe o que você pode conseguir quando você abre a sua própria empresa, sabe? Eu já vi histórias, assim, incríveis de pessoas que começaram aos pouquinhos e hoje têm negócios milionários. Então, quando você trabalha pra você, quando você cria algo pra você, quando você acredita na ideia das coisas que você cria, o céu, de fato, é o limite. Você não sabe até onde pode chegar. E isso me fascina. Eu adoro essa sensação de possibilidades. Eu adoro saber que existem possibilidades. No CLT, você não tem possibilidades. É aquilo, ponto final. Eu vou fazer um vídeo contando, né, como foi toda a minha trajetória pra sair do CLT, porque, como eu disse, eu trabalhei como CLT na Nova Zelândia também. Mas... eu já sentia no meu coração que não era pra mim. Quando não é pra você, não é pra você, entendeu? Você tem que arrumar outro caminho, que é o que eu falo pra vocês sobre qualquer coisa nessa vida. Você precisa saber quem você é, saber o que você gosta, pra poder reconhecer as coisas que são as suas preferências. Eu tava conversando com uma pessoa no meu Instagram esses dias, né? E a gente tava falando sobre escolhas, né? Eu posso falar o que eu gosto, mas eu não posso falar o que você tem que gostar. Quem tem que falar isso é você. A mesma coisa é você. Vocês não podem olhar pra mim e falar, você tem que gostar de... Não. Quem decide isso sou eu. Boa. Então é isso que eu sempre falo pra vocês aqui. Autonomia.
autoconhecimento. Você decide por você o que te faz bem e encarar as decisões. E eu quero deixar claro pra você aqui o seguinte: esse vídeo não é um ataque a ela, mas é um ataque, talvez, à forma que ela pensa. É diferente. Não tô atacando a pessoa física dela, tô atacando as opiniões dela, tá? A Bárbara deve ser uma pessoa muito engraçada, ela deve ser uma pessoa super gente boa. Ela tem comportamentos e falas que, na minha visão, são problemáticos? Não, mas ela deve ser uma pessoa top de se conviver, uma pessoa legal. Eu quero deixar isso claro aqui, porque tem gente que ela leva tudo pro pessoal. Isso também é algo que, tipo assim, as pessoas precisam amadurecer. E eu falo por mim, tá? Nem tudo é pessoal, nem tudo é sobre você. Às vezes é sobre uma opinião que você está expressando, um comportamento que você tem, e uma pessoa fala aquilo pra você, e você leva pro pessoal, ela não gosta de mim, ela não quer meu bem, ela isso, aquilo, ela tá se metendo na minha vida. Cara, às vezes são só coisas que você reproduz e fala que não representa você. Talvez o que ela tá falando aqui não seja a Bárbara de verdade, mas seja o meio que ela foi inserida, onde ela trabalhou, a forma como ela enxerga o mundo. Que te fazem bem, entendeu? Eu mesma abracei a vida de empreendedor. E isso só é um fragmento dela, isso não é o todo. É por isso que às vezes a gente tem que parar de olhar para as pessoas como fragmentos e olhar as pessoas como um todo. Como elas tratam as outras pessoas, como as opiniões que elas emitem, como elas se comportam. Quando você olha o todo da pessoa, você vai tirar uma conclusão se a pessoa é uma pessoa boa ou ruim, tá? Mas basicamente é isso, cara. Vou deixar o link aqui e tudo mais. Mas antes disso,